Olá, eu sou Wilson de Oliveira. Hoje eu estou atuando no Dom da Terra Afro-LGBTI, né? E eu quero convidar vocês aí para conhecer um pouquinho o nosso projeto. O Dom da Terra hoje ele tem mais de 10 anos, né? A ideia inicial da instituição Dom da Terra, ela veio do Márcio Marins, né? Falecido ativista que faleceu no ano passado. E lá no Rio de Janeiro, né, porque existia essa necessidade da gente falar da comunidade LGBTI negra dentro dos espaços de axé. Né? Então, teve um histórico, uma mudança, o Márcio precisou vir para Curitiba, trouxe essa ideia para cá, né, e que também, né, tem essa necessidade de falar, né, da população negra, da população LGBTI, da população de axé, aqui em Curitiba, na região metropolitana, depois no estado do Paraná. Então, o Dom da Terra Afro-LGBTI hoje, ele cuida dessa pauta, dessa interseção, né, entre as pessoas da comunidade LGBTI, as questões de raça, de gênero e religiosidade. Então, essa interseção a gente defende e a gente propõe, né, há alguns anos. Já trabalhamos direto com o Disque 100, recebendo, né, em parceria junto com a APAD, recebendo essas denúncias de LGBTfobia no estado do Paraná inteiro e acompanhando, né, o que estavam sendo feitos por essas denúncias, né, de todas as ordens que vinha via Disque 100. A gente hoje, né, faz essa promoção de direitos humanos também para a comunidade, para as questões de orientação sexual e identidade de gênero, dentro dos espaços públicos e promove ações de cultura, educação, formação cidadã também. Falar um pouquinho hoje, né, da pessoa negra, ela atende já muitas demandas, já existem muitos preconceitos. Quando a gente começa a falar das outras realidades das pessoas, né, dentro dessas minorias, a gente vê que o preconceito só aumenta. É muito difícil hoje, né, a gente tem uma necessidade da comunidade LGBT, mas quando a gente coloca a questão racial, a questão religiosa, a gente tem a sensação e a visibilidade que o acesso, né, ao direito, à livre expressão dessas pessoas, elas ficam limitadas. Então, quando a gente trabalha aqui dentro do Dom da Terra, a gente quer muito isso, né? Quer dizer para as pessoas, quer falar para as pessoas que nós não temos essa limitação. A nossa limitação ela não se dá por uma questão de orientação sexual, identidade de gênero, raça ou religião. Então aqui somos todos pessoas, somos todos cidadãos, pagamos os nossos impostos também e queremos, né, lutamos pelos nossos direitos de nos expressar da maneira como a gente, da maneira que a gente se acha, né, de uma forma coerente, né, de acordo com o que a gente tem feito, como a gente tem vivido. Muitas vezes a gente encontra, principalmente os mais jovens, quando estão na fase de descoberta, de aceitação, né, da sua formatação, né, a gente, né, tem que entender que orientação sexual e identidade de gênero não é criado, é gerado conosco, a gente nasce naquela formatação, e quando a gente começa a entrar nesse processo de descoberta, nós precisamos de apoio. A comunidade LGBT precisa de apoio, e é um apoio que a gente não encontra. Muitas vezes a gente vê famílias expulsando seus filhos, suas filhas, né, de casa porque não conseguem lidar. A gente vê os espaços educacionais que não entendem e não aceitam, né, não acolhem o LGBT, e aqui eu quero fazer um recorte especial da comunidade trans, onde a escola não acolhe a população trans, né, de mulheres trans, de homens trans. Isso é muito doloroso, né? Cabe ao modo de vida mesmo, né, chegar na prostituição, né, na marginalização, né, da vida mesmo, né, a gente não tem tanto acesso. Muitas vezes, e com uma grande frequência,
que essas pessoas, elas buscam a religiosidade como uma forma de alento, como uma forma de conforto e acolhimento também, pertencimento a algum lugar, né? E isso, historicamente, né, as religiões de matriz africana, elas já fazem, né, Umbanda, Candomblé, né, tem várias, né, pessoas da comunidade LGBTI dentro dos terreiros para poder expressar a sua fé, para poder expressar o seu, né, a sua devoção e serem acolhidas, serem respeitadas, serem conhecidas, né, serem reconhecidas como elas são. Então essa importância para a gente, né, da comunidade, né, LGBTI afro, né, negra em especial também, é muito importante a gente falar dessa religiosidade deles, né? Hoje a gente vê muitas doutrinas, muitos dogmas proibindo o acesso dessas pessoas, né, à fé, e é uma coisa que a gente não entende o porquê, né? Então, o que está acontecendo de errado, né? Onde nós estamos errando dentro dessas doutrinas? E por isso que a gente bate muito nessa tecla, a gente defende muito, né, esse respeito à pessoa dentro dos espaços religiosos também. Claro, respeitando os seus dogmas, respeitando a sua doutrina, respeitando a sua história, mas dizer que a gente é um espaço aberto para acolher, principalmente. Curitiba é uma cidade muito peculiar, eu quero dizer assim. A gente não admite, né, a nossa cidade ela não admite que ela é racista, que ela é machista, que ela é LGBTfóbica, né? Na nossa cidade, a gente tem uma estatística, ela não é estudada, ela é vivida, aonde de manhã aquela pessoa que agride um LGBT, à noite utiliza dos seus serviços. Isso é muito dolorido. E quando a gente vê isso na cidade, alguns anos atrás, Curitiba tinha um slogan, mate um negro por dia. A gente tem visto os casos de crimes LGBTfóbicos subnotificados, sobretudo na época de pandemia, né? Pessoas trans são mortas, queimadas, são assassinadas, são violentadas, e na delegacia a gente vê que é latrocínio, a gente vê que é homicídio duplamente qualificado, a gente não tem a palavra homofobia colocada. Isso é muito grave, isso é muito sério, quando a gente entende que o próprio Supremo Tribunal Federal já criminaliza esses atos, né? Então Curitiba está muito longe de ser uma cidade acolhedora para a comunidade LGBTI, muito longe de ser acolhedora para a comunidade negra. Nós não vemos hoje, quando a gente vai ver as lojas, as empresas, poucas são as que têm cargos superiores, cargos de gestão, pessoas negras e LGBTI. São poucas as empresas. A maioria encontra-se em subempregos, desvalorizadas, desmerecidas pela capacidade intelectual que elas têm. Elas não têm essa oportunidade, falta oportunidade para essa comunidade aqui em Curitiba. Então, pela falta dessa oportunidade, pela necessidade dessas pessoas de terem um acesso, de terem uma representatividade, é porque essa instituição existe. Então a gente está aqui cobrando, propondo também, não é só criticar, a gente também propõe ações, propõe ideias, né, e atividades que fazem com que a gente tenha a comunidade, né, representada, né, e qualificada para poder brigar, para poder ter esse acesso também igualitário, né? Então não adianta a gente oferecer uma empresa, oferece, né, vagas para pessoas trans, todas com ensino médio, sabendo inglês, sendo que a maioria delas não tem isso. Não tem acesso sequer ao ensino fundamental, porque a escola também proíbe. Acho que o Dom da Terra hoje, para mim, ela tem tem várias coisas boas, mas acho que duas coisas que me fazem refletir o porquê que eu tô aqui. A primeira delas é um fato de pertencer, né? Apesar de homem, negro, gay, de religião de matriz africana, umbandista, isso já me faria representar. Existe uma instituição social, política, que me dá espaço, que me dá voz para eu me expressar. Isso já é importante. Mas principalmente hoje o que o Dom da Terra representa para mim é um legado, é uma ancestralidade de discussões,
né? Então é uma opinião que eu aprendi, que eu cresci, que eu vi a realidade e dar conta, levar essas realidades, essas opiniões, essas provocações à frente, isso para mim é muito importante, né? É um legado que o Márcio deixou para gente, né? Para essa nova gestão, para as próximas que virão também. Então acho que isso é um pouco muito da filosofia também do axé, né? A gente representa muito, né? Leva muito o que a gente aprendeu dos nossos antepassados. Então essa é uma missão nossa aqui, é uma missão que a gente tem para isso. Para mim como pessoa é uma missão pessoal levar essas discussões e ter, né, a possibilidade de ver, né, em espaços públicos, em espaços de gestão, em espaços de convivência, né, a gente entender que pode sim, né, conviver com uma pessoa lésbica, um gay, uma pessoa trans, normalmente. A gente não precisa ter essa discussão religiosa, né, porque a minha igreja é melhor do que a sua. Não, cada um tem a sua fé, tem a sua filosofia, e trazer isso, para mim poder dizer isso dentro de um espaço, é muito importante. Eu acho que essa importância que o Dom da Terra traz para mim é isso, né? É fazer, dar esse espaço, dar essa oportunidade, né? Nossa sociedade precisa disso, de oportunidade, para poder se colocar, poder bem viver na nossa sociedade, assim. O Dom da Terra hoje, a gente está sem sede, né? Uma sem sede específica, mas o nosso trabalho tem acontecido totalmente online, em ambiente virtual, digital, com acessibilidade a qualquer pessoa. Então, quem quiser participar, pode seguir a gente lá no Facebook, né? Então é @DomDaTerraAfroLGBTI. A gente está criando outros espaços também. Você que é LGBT, que é negra, é negro, né, é do axé, a gente tem um grupo dentro do Facebook que a gente também trabalha, a gente coordena, que é o Empreendedorismo LGBTI. Então, se você faz qualquer coisa, pede para entrar lá no grupo, divulga seu trabalho, que também é um espaço de convivência, é um bom lugar para a gente se conhecer, né? A gente está assumindo uma nova gestão agora, em 2021, né? E vai acontecer vários debates, vários espaços que a gente pode se expressar, pode se opinar também, pode discutir. Está todo mundo convidado a participar também e ajudar a construir, né, essa sociedade mais igualitária.